Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Portugal deverá apurar entre 22 a 25 atletas de 8 modalidades para os Jogos Paralímpicos Paris 2024. Este será um número inferior à representação em Tóquio em 2020. Na altura tivemos 33 atletas e 2 medalhas. Como destacou recentemente o presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, há uma necessidade de renovação que é absolutamente essencial e urgente. Levar mais pessoas com deficiência para a prática desportiva. Alexandre Mestre é autor do livro Direito ao Desporto dos Cidadãos com Deficiência, lançado na semana passada, uma obra sobre o enquadramento jurídico do cidadão com deficiência na área do desporto. Alexandre, vamos ao tema principal deste jogo económico, um tema muito interessante de várias vertentes. Vamos falar de inclusão, vamos falar naturalmente do desporto no contexto dos cidadãos com deficiência, mas gostaria de lhe perguntar inicialmente qual foi o objetivo quando se iniciou, quando lançou mãos a esta obra. Olha, esta obra nasceu, como muitas coisas acontecem em Portugal à mesa, num almoço com o presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, com quem, no fundo, tive a oportunidade de trabalhar há muitos anos e de colaborar há muitos anos e mantenho essa relação. E surgiu esta ideia de que faltava uma obra que fosse informativa e, ao mesmo tempo, que fosse também propor algo no sentido de se potenciar, através da lei, um número de cidadãos com deficiência que pratiquem desporto, sabendo precisamente que as estatísticas não são muito positivas, quer a prática desportiva em geral, quer a prática desportiva dos cidadãos com deficiência em particular, perceber se estaria na lei ou não um dos problemas, ou o problema maior, para não haver tanta adesão dos cidadãos à prática desportiva. Portanto, a lógica era tentar saber, temos Se o mecanismos entrave era suficientes, por aí, não é, Alexandre? se o entrave era por aí. Que conclusões é que, se é que foi possível retirar alguma conclusão? Portanto, do ponto de vista jurídico, como é que é esse contributo para que, quem sabe no futuro, haja uma adesão maior a esse tipo de prática desportiva? Por um lado, percebeu-se que há enquadramento suficiente internacional e nacional, quer convenções das Nações Unidas, quer a nossa Constituição, quer várias leis de base que nós temos, quer do desporto, da reabilitação, da educação, da saúde, e depois percebemos também ao nível da legislação infraconstitucional, que há uma legislação bastante diversa, acessibilidades, seguro desportivo, até imagine-se a formação dos assistentes de recinto desportivo, que têm que ter, na ótica já do espectador, formação para lidar com pessoas com deficiência, e isso foi uma das coisas que também se ficou no livro. O próprio Tribunal Arbitral do Desporto português já disse que o direito ao desporto também pressupõe o direito ao desporto passivo, do ponto de vista do espectador. Quanto mais pessoas puderem assistir a modalidades desportivas, nomeadamente pessoas com deficiência, mais adesão terão à multiplicação dessa prática. Também a legislação a nível da educação física, do desporto escolar, da formação desportiva, legislação específica para o mergulho adaptado, enfim, ao nível do direito do desporto, há uma miríade de legislação. A das acessibilidades é aquela que é mais comum. Por exemplo, se eu quiser ir para um pavilhão, a lei obriga que esse pavilhão tenha acessibilidades, ou seja, não há licenciamento de infraestrutura se não houver uma rampa, se não houver um elevador, se não houver nos balneários dos parâmetros sexos para cidadãos com deficiência, cacifos ao nível de quem está numa cadeira de rodas, se houver uma piscina, uma forma, portanto, uma cadeira fixa ou móvel para entrar numa piscina, tudo que é instrumental, preparatório, porque nós para fazermos desporto é também irmos até lá, fazemos desporto, mas depois também nos equipamos e tudo mais, há aí muitas soluções. Onde, no entanto, se percebeu, e logo aí à cabeça, se não falta legislação no nível do direito do desporto propriamente dito, e há poucos números, é porque ela será pouco aplicada, será pouco fiscalizada, ou então será pouco conhecida também. Mas onde se notou mais desconhecimento, eu próprio tinha esse desconhecimento antes de fazer esta pesquisa, é que há muita legislação não desportiva, vamos chamar assim, que ajuda bastante a prática desportiva com deficiência. Mas aí é que eu acho que eventualmente faltará ainda evoluir um pouco. Porquê? Falo, sobretudo, na legislação referente às pessoas que enquadram o cidadão com deficiência. Por exemplo, os cuidadores informais, o contexto do modelo de apoio à vida independente,
os lares domiciliários, os centros de atendimento para as pessoas com deficiência, nomeadamente para pessoas idosas com deficiência, o acolhimento familiar, serviço de apoio domiciliário, ou seja, há muita legislação em que vem lá referida à prática desportiva, mas que pressupõe que quem enquadra estas pessoas, vamos pensar num cuidador informal para dar um tipo de exemplo, e que lhes deve proporcionar lazer e prática desportiva, tenha que ter uma formação, porque estamos a falar de pessoas com necessidades especiais e, portanto, ainda se exige mais preparação técnica para poder enquadrá-las e proporcionar-lhes essa atividade física e desportiva em contexto de lazer. Há aí muita legislação que eu penso que é desconhecida e o livro pretende informar, mas para ser maximizada é preciso também que haja mais formação para aquelas pessoas que estão a acompanhar os cidadãos com deficiência. E essa foi uma das realidades que foi aqui observada, e depois lá está, pensar, como era um ano paralímpico, até que ponto é que também existe legislação suficiente de apoio, quer aos atletas de alto rendimento, seleções nacionais, quer ao próprio Comitê Paralímpico Internacional de Portugal, peço desculpa, e por aí foi também a abordagem do livro. Jorge, de facto temos aqui, se calhar, um problema com várias vertentes. Temos esta vertente com que iniciei a segunda parte do programa, relativamente àquilo que são os atletas paralímpicos, que existe aqui, de facto, uma questão relativamente àquilo que é a captação de talento e a possibilidade de daqui a 4 anos termos uma presença residual neste tipo de jogos olímpicos, mas se calhar temos que olhar aqui para a base primeiro e para todas estas questões que foram levantadas relativamente a este livro, que é, de facto, a acessibilidade a este tipo de desportos. Já percebemos que ao nível da legislação as coisas estão devidamente acauteladas, até ao nível também das infraestruturas, mas existem aqui algumas lacunas que poderão estar a afastar as pessoas com deficiência daquilo que é uma prática tão importante nas nossas vidas, que é a prática desportiva. Bem, aproveitando que antes de mais saudar o Alexandre pelo lançamento desta sua obra, e estando na presença de um ex-governante e tendo tido eleições legislativas há tão pouco tempo, não deixo de registar que, se olharmos para uma campanha eleitoral, o desporto é muitas vezes esquecido. Mesmo os programas eleitorais são relativamente omissos no que ao desporto diz respeito. Há questões tão óbvias como a prática de desporto associada à saúde e o que isso deverá levar ao próprio Estado português, ao Ministério da Saúde, a poupar a médio e longo prazo. E eu acho que há medidas muito concretas que podem ser tomadas, como as deduções fiscais em sede de IRS para as práticas desportivas, sejam elas quais forem. Há N mecanismos para o fazer, e essa é uma das primeiras notas, que seja para pessoas com deficiência ou não, a prática desportiva é relativamente reduzida em Portugal, e eu acho que essa deve ser uma preocupação do Governo e de quem tem esta pasta, o facto de procurar estimular a prática desportiva, não só mais para pessoas com este tipo de necessidades, mas claramente para a generalidade da população portuguesa, porque comparamos mal em termos de número, a percentagem de pessoas em idade ativa que praticam desporto, e mesmo de idosos, é relativamente baixa em Portugal. A segunda nota era como dizias. A verdade é que hoje, noutras décadas, Portugal tinha um atraso muito significativo em instalações. Foi feito um trabalho enorme, e acho que hoje grande parte dos clubes têm em termos de infraestruturas, questões como acessibilidade, etc. Quem frequenta este tipo de instalações já percebe que há um esforço enorme. Já percebe que há um esforço nesse sentido. Outro tema é a questão, claramente, do projeto olímpico e paralímpico. Eu já o tenho vindo a dar como exemplo. Espanha, em 92, quando recebe os Jogos Olímpicos, o paradigma desportivo espanhol mudou. E basta ver o sucesso desportivo que tiveram em N modalidades a partir daí. E eu acho que há, de certa forma,
o desporto não é só futebol, e eu acho que Falta-nos ter uma visão global. falta não é? ter uma visão global, e mesmo o projeto olímpico tem que ter uma aposta, na minha opinião, uma aposta diferente, muito mais o projeto paralímpico, até porque é curioso percebermos que no que aos atletas de desporto adaptado diz respeito, nos últimos anos e nas últimas edições de Jogos Olímpicos até traziam mais medalhas para o desporto português do que os do projeto olímpico, e isso também é uma nota que queria aqui deixar. E era sempre uma competição muito acompanhada, com muito interesse. Alexandre, não era propriamente o tema para esta segunda parte do Jogo Económico, mas naturalmente há aqui um contexto eleitoral. Nós que agora aparentemente vamos estar sempre em eleições e pré-eleições, o Jorge de facto focou aqui um aspecto que tem a ver com uma pouca aposta, pelo menos uma menção muito residual ao nível daquilo que o Estado quer para o desporto em Portugal, não é? E quando falamos de desporto, naturalmente, que não é só o futebol, é toda uma panóplia de modalidades. O problema também está por aí, Alexandre, é uma questão de mentalidades. Ora bem, a nossa Constituição diz que as políticas desportivas, digamos assim, fazem-se o Estado em colaboração com o movimento associativo, com as escolas, e portanto isto pressupõe que todos têm que colaborar, concertar, mas também é verdade que é dito que o Estado tem uma incumbência prioritária. Portanto, é do Estado que nós esperamos, digamos, o pontapé de saída e as ações fundamentais. E pegando um pouco até nos exemplos, uma vez que o Jorge aflorou a questão fiscal, eu pegava para isso só para dar aqui 2 ou 3 exemplos em que o Estado poderia, por essa via, claramente potenciar a prática desportiva, designadamente dos cidadãos com deficiência. Por exemplo, redução do IVA. Nós pagamos 23% de IVA para a prática desportiva. Se do ponto de vista orçamental não for possível uma taxa reduzida para todos, pelo menos que ela pudesse existir para os cidadãos com deficiência. E também um tratamento fiscal diferenciado para a aquisição de equipamento, que é caro, equipamento destes cidadãos com deficiência. Ou até também dos transportes, o transporte que é necessário, também ele adaptado muitas vezes, para este tipo de cidadãos. Tudo isso, do ponto de vista fiscal, repercutia seguramente em mais pessoas a quererem praticar desporto. Depois penso também do ponto de vista fiscal, não está escrito, por exemplo, no Estatuto do Mecenato Desportivo, que pressupõe que uma empresa vá conceder um donativo a um conjunto de entidades e que depois tenha uma majoração fiscal, não vem lá expressamente previsto o Comitê Paralímpico de Portugal, e penso que deveria haver expressamente previsto, da mesma forma que no Estatuto do dirigente desportivo em regime de voluntariado, que são a maior parte das pessoas que acompanham, que estão no anonimato e que acompanham estes cidadãos, também não está expressamente previsto os apoios que podem ser dados a pessoas que, de forma benévola, sem remuneração, estejam, por exemplo, no comitê, nos órgãos sociais do Comitê Paralímpico de Portugal. Só por aí, com pequenas mudanças, mas com impacto muito grande, poderia haver uma intervenção do Estado. O Estado também pode intervir, por exemplo, ao nível da lei dos treinadores, da lei dos ginásios, em que ainda falta aqui também o enquadramento de recursos humanos e também do enquadramento da atividade das pessoas com deficiência, e, portanto, está ao alcance do Estado ir mais longe. Mas, obviamente, que isto depois também pressupõe que haja uma atividade firme também do movimento associativo, das federações esportivas, onde nós vemos que, para além de uma federação portuguesa multidesportiva, portanto, a Federação Portuguesa para Desporto para Deficiência, depois temos também desporto para deficiência no seio de cada uma das federações, portanto, um modelo inclusivo, para utilizar uma expressão muito bem utilizada aqui há pouco. Também as federações têm que fazer muito, os clubes têm que fazer mais, também todos temos que fazer mais. Agora, que efetivamente o Estado tem essa incumbência prioritária, tem, e disso espera. E a lei, o orçamento, a estratégia, a governança partem do Estado. E, Jorge, de facto, temos esta situação relativamente àquilo que é o desporto adaptado, e tem que existir aqui, como já falámos, uma maior preocupação da parte do Estado. O Alexandre falou do ponto de vista fiscal, que tem que existir aqui, deverá existir aqui algum tipo de mudança. Porque, de facto, hoje em dia vivemos num contexto até ao nível empresarial em que os critérios ESG estão muito presentes, e todas as empresas e organizações tentam cumpri-los ao máximo. Ora, este tema que nós trazemos esta semana ao Jogo Económico enquadra-se que nem uma luva naquilo que são este tipo de preocupações, as preocupações sociais, que muitas vezes têm que estar acima, ou quase sempre acima daquilo que estava estabelecido até aqui há uns anos.
Sim, mas pegando na última frase do Alexandre, eu acho que às vezes há falta de uma visão estratégica para médio e longo prazo. Percebo que também não seja propriamente fácil, porque estamos a falar no contexto de uma Secretaria de Estado do Desporto, ter que negociar, no fundo, e trabalhar com o Ministro da Saúde, com o Ministro da Educação, com o Ministro da Segurança Social, e, portanto, agora, que é fundamental ter uma visão a médio e longo prazo para o desporto, e nomeadamente com enfoque muito especial para o desporto adaptado e sobretudo, para, no fundo, haver uma discriminação positiva com várias medidas, como o Alexandre referiu há pouco. Tem que haver uma discriminação, claramente uma discriminação positiva, para estimular as práticas desportivas para as pessoas com deficiência. Isso parece-me inequívoco. Mas eu, como disse, iria mais longe. A aposta no desporto escolar ser mais inclusiva, porque porventura, hoje, se olharmos para o contexto do desporto escolar, porventura não é tão inclusivo quanto se desejaria, e é importante, até num contexto escolar, que alunos com necessidades educativas especiais tenham essa possibilidade de poder praticar uma modalidade, um desporto, e portanto acho que há várias coisas que podem ser feitas, e há claramente a necessidade de termos uma estratégia global para o desporto, mas com enfoque especial para o tema que aqui trouxemos hoje. Alexandre, estamos já... Sim. Se me permitem muito rapidamente, só Claro. pegar também aqui, o Jorge tem este dom de estimular esta questão de... Há uma frase que a ONU utiliza que é nada sobre nós sem nós. Relativamente aos cidadãos com deficiência também. É importante também que eles tenham acesso aos centros de decisão, possam estar nos locais onde se decida sobre as políticas de que eles são destinatários. E curiosamente, nós tivemos no final da legislatura anterior 2 leis, uma para as sociedades esportivas e outra para as federações esportivas, em que se diz que tem que haver um número mínimo, uma percentagem mínima de mulheres nos centros de decisão. Mas não se diz, por exemplo, que tem que haver de cidadãos com deficiência. Se calhar, porventura, ao nível da tal discriminação positiva, também se deveria ser algo a pensar. Estamos já no final desta segunda e última parte do Jogo Económico, esta semana mais um programa só com 2 partes, mas gostaria de perguntar ainda um aspecto ao Alexandre, que tem a ver com a presença do Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional, que esteve na apresentação deste livro, esta apresentação que decorreu a semana passada, e disse Andrew Parsons que esta é uma obra pioneira e queria levar esta ideia para outros países, indicando também que este livro está escrito de uma forma quase didática. Alexandre, pode-nos dar aqui uma perspectiva rápida para perceber se todas estas questões, todos estes obstáculos que se colocam neste contexto são também vividos a nível internacional? São, embora o enfoque tenha sido dado para além da parte do direito internacional, tenha havido um enfoque sobretudo ao direito nacional. É verdade também que se fala no livro sobre a convergência. Eu penso que é muito importante uma convergência entre o movimento olímpico e o movimento paralímpico, e essa abordagem foi feita do ponto de vista internacional e penso que também pode ter uma réplica ainda maior a nível nacional. Mas vindo do Presidente do Comitê Paralímpico Internacional, que me honrou muito bastante a sua presença, só posso secundá-lo e acreditar que ele tem a noção, nomeadamente ao nível do desporto de excelência, desporto paralímpico em particular, isto pode ter réplica em muitos países. Permita-me também aqui um agradecimento ao professor Pedro Trovão do Rosário, que fez a nota introdutória, e ao Sr. Presidente da República, que fez, Marcelo Rebelo de Sousa, que fez o prefácio, porque no fundo mostram que a Academia, a Presidência da República, um Comitê Paralímpico Internacional, nós, enfim, autores, e as pessoas que estiveram a assistir, todos nos move a mesma preocupação, e vocês também estão a testemunhar agora, e todos somos poucos. Muito bem, e de facto o que se quer que o desporto seja é cada vez mais inclusivo e neste contexto então ainda mais. Alexandre Mestre, muito obrigado pela presença, por este regresso ao Jogo Económico, foi um enorme prazer tê-lo connosco neste episódio. Jorge, voltas connosco para a semana para a análise de mais temas. Volto também na próxima semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas.